E aí pessoal, está começando o Futebol Matinal. Toda sexta-feira eu venho aqui conversar com vocês sobre o que de melhor aconteceu no mundo da bola durante essa semana. Para quem não me conhece, eu sou Aurélio Barcelos e antes do vídeo começar, eu vou pedir para você assistir até o final. Se gostar, não se esqueça de curtir e de se inscrever aqui no canal. Para ser inscrito é super fácil, você só precisa apertar esse botãozinho aí no canto direito da sua tela. Beleza, pessoal? Também ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação do canal. Então, bora lá pro vídeo de hoje. Precisamos falar de Fluminense na Libertadores. O time de Roger Machado está impossível na competição. Dado como eliminado depois do sorteio da fase de grupos, o Fluminense terminou essa semana de Liberta na liderança do grupo, na frente do River Plate. Meus amigos, que mundo é esse? O Fluminense não jogou muito bem contra o Santa Fé, mas conseguiu a vitória no Maracanã e teve, lógico, gol do Fred. O cara tá muito bem nessa competição. Fluminense que não fez uma grande partida contra o Santa Fé, principalmente no começo do jogo, foi bastante pressionado pelo adversário, mas acabou virando a chavinha depois de tomar o gol ainda no segundo tempo. Depois do gol do Santa Fé, o Fluminense começou a jogar, começou a comandar a parte ofensiva da partida, principalmente depois da saída do Nenê e a entrada do Casares. O equatoriano que deu uma bela assistência no jogo de ontem, Casares acertou um triângulo refinado para Caio virar a partida para o Fluminense. Depois do jogo da Liberta, fica difícil de imaginar um Fluminense com Casares no banco e Nenê titular. O equatoriano precisa ser titular contra o Flamengo nessa final do Carioca. O Palmeiras continua imbatível na Libertadores, o Verdão ganhou mais uma partida e manteve o 100% de aproveitamento na competição. O Palmeiras, que atualmente é a melhor campanha da fase de grupos e pode talvez repetir os 3 últimos anos de Libertadores, terminando a fase de grupos com uma melhor campanha da competição. Já que o Corinthians não entregou para o Novo Horizontino, o Palmeiras agora encara o Bragantino pelas quartas de final do Paulistão. O jogo acontece ainda hoje em partida única. Quem levou susto nessa semana foi o Internacional. O Inter perdeu mais uma partida no grupo, desta vez de virada e com a defesa sendo questionada pela torcida. Os 2 gols que o Inter sofreu na partida saíram de falhas grotescas da defesa, o que só aumenta a preocupação para o Grenal, já que o Inter não tem um histórico recente a seu favor contra o seu maior rival. O duelo agora é diferente, sem Renato Gaúcho do outro lado, o Inter talvez tenha alguma chance, mesmo que o Grêmio venha embalado de mais uma vitória na Sul-Americana. Ainda pela Libertadores, tivemos atitudes lamentáveis no duelo entre América de Cali e Atlético Mineiro. O jogo teve que ser paralisado depois dos jogadores sentirem o efeito de gás lacrimogênico jogado em manifestantes na parte de fora do estádio. E mesmo com a situação no país, em volta do estádio, a Conmebol não suspendeu a partida e os jogadores tiveram que voltar a campo. Fica aqui os parabéns para a Conmebol, entidade máxima do futebol sul-americano, que entra ano, passa ano, faz essas cagadas. Ela não se importa com os times sul-americanos, não se importa com os países, não se importa com os torcedores. Ela só quer saber de ganhar um dinheirinho dela e fazer uns jogos de futebol por aí. Mesmo com todas as adversidades, o Atlético conseguiu vencer a partida e de quebra encaminhou sua classificação para as oitavas da Libertadores. Para surpresa de todos, o Corinthians foi eliminado da Sul-Americana, nem mesmo o Corinthians acreditava na sua classificação, tanto que o Mancini escalou um time reservas, quer dizer, reservas entre aspas, porque basicamente foi o time titular que encarou o Peñarol na Arena Corinthians, só que dessa vez ele é reserva, se tem uma noção do tanto que o Corinthians mudou nas últimas semanas. Os medalhões realmente perderam espaço no timão do Mancini com motivo, basta ver as atuações do Jô na partida de ontem, basta ver a atuação do Gil na partida de ontem e basta ver que o Camacho nunca serviu para jogar no Corinthians também, que jogador horroroso que esse Camacho. E mesmo jogando com as reservas, não ameniza a sapatada de 4-0 que o Corinthians tomou do Peñarol. Timão, como falamos no programa anterior, pareceu aquele time pequeno, sem expressão na Sul-Americana. O Peñarol fez o que quis nesse grupo do Corinthians e conseguiu classificação com muito mérito. O foco do Timão agora fica no Paulistão, mas partidas como essa só reforçam a ideia atual. É hora de dar espaço para a molecada e, quem sabe, reduzir a folha salarial dispensando alguns jogadores antigos.
Para finalizar, a gente fala de convocação para a seleção brasileira. Hoje, o Tite selecionou os 23 jogadores que vão disputar as partidas no dia 4 de julho contra o Equador em Porto Alegre e contra o Paraguai no dia 8 em Assunção. Os dois jogos vão acontecer às 9h30 da noite e valem pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Vamos então para a convocação. No gol, Alisson, Ederson e Everton, nomes, lógico, não são os melhores na posição no momento. Destaque para o Everton do Palmeiras. Na lateral, Daniel Alves, pensando em Copa do Mundo de 2022, Daniel Alves sendo convocado para lateral direita. Danilo da Juventus, que nunca fez uma partida boa pela seleção brasileira, não faz bons jogos também pelo Juventus, é um jogador razoável, que às vezes não entrega o que devia entregar. Alexandro na lateral esquerda, aí outro jogador que não vem numa boa fase na Juventus que sequer conseguiu se classificar para a Champions League. Ele convocou o Alexandro, sendo que o Guilherme Arana fez gol ontem. Guilherme Arana, que tem jogado bem, jogou bem tanto no Campeonato Brasileiro passado e tem jogado bem também nesse começo de temporada, não convocou o Guilherme Arana. Chamou o Renan Lodge também para a seleção, aí pensando para 2022 é um bom nome. Para lateral direito, talvez até o Guga do próprio Atlético Mineiro também, companheiro do Guilherme Arana, talvez seria um bom nome para ser testado nesse novo time do Tite. No meio de campo, na defesa, Éder Militão, Lucas Veríssimo, Marquinhos e Thiago Silva. Tá bom. No meio de campo, Casemiro, Douglas Luiz, Everton Ribeiro, Fabinho e Fred. Fred do Manchester United foi convocado para a seleção brasileira mais uma vez. A gente que achou que tinha sido um erro em 2018, aquela convocação para a Copa do Mundo, simplesmente uma jogada de marketing da CBF para vender o jogador para o Manchester United. Agora ele retorna para a seleção e sem Gerson. O Gerson não foi convocado, o outro meia, Lucas Paquetá, que a gente também pode discutir um pouquinho aqui se o Paquetá está realmente jogando bola para ser jogador de seleção brasileira. Mas vamos focar no Fred, jogador que não joga um quarto do que o Gerson joga. A gente não sabe quais são os problemas do Gerson com a CBF, ele se recusou a jogar na categoria de base, nunca mais foi convocado, mas isso é extremamente errado, né? Um jogador como o Gerson está fora da seleção brasileira, é uma coisa inimaginável, pensando em convocação de Fred. O Gerson seria titular absoluto nesse time do Tite, com certeza um jogador essencial para o Flamengo, multicampeão, um jogador que ano após ano tem se mostrado cada vez mais eficiente no meio de campo do Flamengo, que é um dos melhores times do Campeonato Brasileiro. Então não faz sentido o Gerson não ser convocado novamente para a seleção brasileira. E o Fred, o Tite fala que o Fred participou do time do Manchester United, segundo colocado na Premier League, mas isso não agrega em nada. Isso não muda nada, isso não muda o fato que o Gerson é muito melhor que o Fred, e o Fred não merecia essa convocação. Lucas Paquetá, outro meio de campo, como a gente já falou, questionável, mas tem feito uma temporada melhorzinha lá na Europa. No ataque, Everton Cebolinha foi convocado. Alguém escuta falar do Cebolinha no Benfica? Alguém escuta Cebolinha comentado lá? Os caras falam das grandes atuações do Cebolinha pelo Benfica? Sinceramente, eu não escuto. Faz tempo que a gente não vê o Cebolinha aí fazendo um gol importante, fazendo uma boa partida. A gente não escuta falar sobre o Cebolinha, as atuações do Cebolinha no Benfica. Talvez teria espaço para convocação, talvez do Claudinho. A gente sabe que ele joga mais pro meio, mas seria uma boa opção pro Tite, que como meia mesmo só tem o Everton Ribeiro e o Paquetá no meio, como meias mesmo. Claudinho talvez seria uma boa opção, Claudinho do Bragantino, que fez um excelente campeonato no ano passado, foi revelação, ganhou o melhor jogador. Enfim, outro nome também que poderia estar no lugar do Cebolinha seria o de Pedro do Flamengo, centroavante. Tem total condição de pleitear uma vaga na seleção brasileira e novamente é esquecido pelo Tite. No ataque a gente tem Firmino, Gabigol, merecida a convocação do Gabigol, Gabriel Jesus, Neymar, Richarlison e, fechando a lista, Vinícius Júnior. Até aí, boas convocações, a gente não entende muito como o Tite funciona, na verdade, né? Ele aposta em alguns nomes que o torcedor brasileiro já não gosta, o torcedor brasileiro pretende esquecer, na verdade, né? Tipo Fred. Na lateral direita, Daniel Alves, de novo, Daniel Alves, eu falo pensando,
Como eu falo, quando eu falo em convocação para a Copa da Seleção Brasileira, eu falo pensando em Copa do Mundo. O objetivo final sempre é Copa do Mundo. O Brasil vai se classificar nessas eliminatórias. Então a ideia é montar um time que chegue em 2022 em alto nível. Um time de alto nível. E pensar em Daniel Alves para 2022, eu acho que isso não acontece. Até o próprio Thiago Silva, se a gente pensar, é um jogador de mais idade, lógico. Vai disputar a final da Champions League esse ano? Vai disputar. Mas a gente tá pensando numa Copa do Mundo que vai acontecer no final de 2022. Não é possível. Enfim, mais uma convocação controvérsia, mais uma convocação estranha do Tite, mais uma convocação que a gente fica sem entender uns nomes aleatórios, vamos dizer assim, que aparecem. Lógico, trabalhou com o Tite? Trabalhou, mas eles não vêm em boa fase. Seleção brasileira, como dizem por aí, é boa fase, seleção brasileira é atual, então a gente não entende muito os pensamentos do Tite e a gente espera pelo menos que a seleção brasileira vença as 2 partidas que vier. Essas foram as notícias de hoje, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para nos ajudar a continuar crescendo aqui no YouTube. Beleza, pessoal? Valeu, até mais!